Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Deus. Glória a Deus, irmãos, que estamos aqui mais essa noite, reunidos em busca de conhecer mais e mais a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Abram vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso do primeiro a seguir. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. Capítulo 4, verso, começando o primeiro. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Achou? Aleluia. Capítulo 4, verso 1. A parábola do semeador. A leitura pouco longa, mas maravilhosa, de muito ensinamento. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé em reverência à palavra. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco, e sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não há muita terra, e nasceu o sol, porque não tinha terra profunda. Mas saiu o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se acabou, achou só os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado sobre os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que, vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que, se não convertam, lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebais esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? E o que semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebe,
mas não têm raiz em si mesmo. Antes são contemporâneos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinho, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 60, outro a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Só o Senhor é Deus. Forte. É forte. Palavra linda, palavra que precisa de muita atenção para que venha a entender essa palavra. Essa palavra, ela é uma parábola. O Senhor primeiro pregou ela, falou ela, ensinou ela em forma de parábola. Sabe quando a gente fala, o povo diz por código? Aleluia, Deus. Pessoas que se conhecem, basta dar um sinal, né, irmã? Já pegou. E aqui Jesus falou por parábola. E as pessoas que estavam com ele, impressionante, não entenderam. Nem a multidão, nem os 12 que andavam com ele. Eles não entenderam a parábola. E Jesus depois foi explicar o significado, o que significava a parábola. Então ele estava aqui, à beira, junto ao mar. Depois ele entrou, sentou em um barco e a multidão encostou. E ele começou a ensinar. Irmãos, as pessoas hoje, acredito que pela falta de conhecimento e a pouca vontade de ouvir a palavra de Deus, que não é pouca, eles botam tanta dificuldade. Se não for ali, eu não vou. Se não for acolá, eu não vou. Ali a palavra, em todos os lugares que a palavra é ministrada de verdade, ela tem o seu efeito. Aqui Jesus estava à beira do mar. Mas ele não só ensinava, seu Olavo, à beira do mar. Ele ensinava pelos caminhos. Ele ensinava nos vilarejos. Vilarejo naquela época, acredito que é hoje os povoados. Um vilarejo de pouca gente. Ele ensinava nos vilarejos, ele ensinava nas casas, ele curava nas casas, ele curava pelos caminhos. Sim, aleluia, glória a Deus. E por aí então ele não escolhia lugar. Por quê? Porque ele era verdadeiro e ele estava ali para fazer, para ensinar. E hoje as pessoas, elas não dão prioridade à palavra de Deus. As pessoas não sabem que sem a palavra de Deus, nós não somos nada. Nada. A palavra de Deus diz que nós temos que ser semelhante a Deus. Porque nós somos filhos dele. E é muito triste quando a gente olha para as pessoas, muitas das vezes, em vez de ver a semelhança de Deus, vê a semelhança do demônio. Verdade. Vê a semelhança do demônio. Por quê? Pela forma que as pessoas se comportam, pelas práticas que as pessoas, as coisas que as pessoas praticam, pelas atitudes que as pessoas têm, as pessoas estão muito mais parecidas ser filhos do demônio do que de Deus. Aleluia. Então ele estava ensinando. E ele continuou a ensinar. Ensinava-lhe muitas coisas por parábolas. E dizia: ouve, presta atenção. E eis que saiu o semeador a semear. Quem era o semeador?
A pessoa que saiu para semear a palavra de Deus. E aconteceu que, semeando, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as árvores e comeram. Aqui ele estava falando por parábola. E depois veio a outra parte da semente que caiu em pedregais. E veio a outra parte da semente e caiu entre espinhos. E veio outra parte da semente e caiu em terra boa. E essa deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Porque, seu Olavo, se a gente for aonde vai ser ministrada a palavra do Senhor e a gente não prestar atenção, a gente não pedir a Deus o discernimento da palavra, que Ele abra a nossa mente, porque muitas das vezes a pessoa está com a mente bloqueada. De quê? Das coisas mundanas, que elas bloqueiam a mente. As coisas mundanas é sujeira, e aonde está sujo, limpeza não entra, senão limpar primeiro, se não desbloquear. Então, quando a gente vai ouvir a palavra, a gente tem que prestar atenção, para a gente voltar com o nosso espírito alimentado. E não dizendo assim: eu não entendi nada, eu não sei o que foi pregado. Porque também muitas das vezes tem lugares que prega de uma forma que não tem quem entenda. Porque lugares que está para ensinar tem que ter uma altura de voz acessível, que não sufoque as pessoas, que não tenha muito barulho, para o que está sendo ministrado as pessoas consigam entender. Porque nem todo mundo tem o raciocínio rápido, principalmente quem não tem costume de ouvir a palavra. Porque se lá se o senhor tem costume de ouvir uma coisa, o senhor até aprende. Se é acostumado a ouvir um louvor, a irmã Judete louvou esse louvor, eu sei, eu louvo ele sem precisar, eu acompanho sem precisar estar olhando. Então a gente tem que prestar muita atenção. Aleluia. E ele disse aqui: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando eles saíram daquele local ali onde estava aquela multidão, ele lá no barco, junto ao mar, que chegou onde se encontrou só, os que estavam junto com ele, os 12, começaram a interrogar. Quem eram os 12? Os discípulos. Acostumados, seu Olavo, andar com ele, e ele não sabia, não entendiu quando ele falava por parábola. Por quê? Porque acho que eles andavam distraídos. E hoje está assim, as pessoas chegam e estão distraídas, elas não conseguem. E eles interrogavam ele acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado sobre os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola. Tem coisas na palavra de Deus que é mistério, que nem tudo a gente entende, né? Para que vendo, vejam e não entendam. E ouvindo, ouçam e não. Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que se não convertam e lhes sejam perdoados seus pecados. Aleluia. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Ou seja, eles estavam de alguma forma distraídos, eles passaram, como diz, batido, não entenderam a parábola. Como, pois, entendereis todas as parábolas? Que não era só essa, eram muitas. Volta e meia Jesus estava ensinando por parábola.
Olha o que ele está dizendo aqui. Como podeis não entender, pois entendeis todas as parábolas? Perguntou para eles. E aí, a partir de aqui, ele foi explicar o significado da parábola. O que semeia, semeia a palavra. Ou seja, o semeador semeia a palavra. Aqui ele foi explicar a semente que caiu na beira do caminho. Aqui, ó. E os que estão junto ao caminho, aqui ele vai explicar, ele vai tirar de árvore para pessoa. Ó, os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Quais são aqueles que estão à beira do caminho? Aqui ele já está explicando, não é mais árvore, já está falando de pessoas. São aqueles que estão em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Por que tira a face, seu Olavo? Quem são os que estão à beira do caminho? Aqueles que não querem compromisso com a palavra. Aqueles que não se rendem à palavra. Aqueles que não vêm para a casa do Senhor, não têm compromisso com a palavra. Então eles estão aonde? À beira do caminho. Eles até ouvem, mas o adversário se encarrega de logo tirar a palavra. Olha aí. E vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Por quê? Porque eles não estão de verdade. Eles estão na beira do caminho. Eles estão desprevenidos. Eles não querem compromisso. Eles até ouvem e recebem, mas não tem compromisso. E olha o que a palavra diz, seu Olavo. Vem logo quem? Satanás. E ó, vapo. Tira. E tira a face. Porque quem está na beira do caminho está distraído. Não tem compromisso. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós temos que ter compromisso com a palavra. Nós temos que abraçar a palavra, guardar a palavra, viver a palavra. Porque nós estando dessa forma, Satanás não tem brecha para chegar, entrar e tirar a palavra que foi semeada em nossos corações. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebe, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Eita Jesus Cristo, valei-me Jesus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quem são os que recebem a palavra em pedregais? São aqueles que aparecem hoje e não aparecem mais. São aqueles que passam 2 meses na presença, buscando a palavra e depois, são temporãos. Eles não são afetivos, eles não estão ali ligados. Eles aparecem, mas eles se somem. E estes também recebem a palavra. Mas eles são como um lugar que tem muita pedra.
Onde tem muita pedra, pedregais vem de pedra. Onde tem muita pedreira, seu Olavo, até nasce mato. Mas além de ser pouco, eles nem crescem muito e nem eles têm resistência. Por quê? Porque não tem muita terra. Eles não crescem, eles não têm raiz longa. Eles não têm. Então eles não têm vida longa. E aqui o que a palavra está dizendo? Mas não tem raiz em si mesmo. Uma planta que está instalada onde tem muita pedra, ela tem uma raizinha, mas ela não tem raiz profunda, porque não tem terra profunda. Antes são temporãos, elas estão por ali e logo elas se secam. Depois sobrevindo tribulação, aqui lá na planta, a tribulação é falta de chuva, seca, ela não suporta. Nas pessoas vem as tribulações, as perseguições por causa da palavra. A gente também, seu Olavo, é perseguido por causa da palavra. Não falta quem apareça para dizer uma coisinha, para criticar. E isso é desde Jesus. Todo lugar que Jesus chegava, na sua santidade, na sua sabedoria, com tanta verdade, com tanta coisa boa, ensinamentos maravilhosos para passar para as pessoas. Ele tinha poder de cura, ele curava, ele libertava pessoas de espíritos malignos, que estavam ali aprisionados com espíritos malignos. Ele curava pessoas de enfermidades que tinham 12 anos. Ele ressuscitava quem tinha morrido, como ele ressuscitou Lázaro. Mas nem por ele fazer tudo isso faltava perseguidor. Sempre tinha um por ali, sempre aparecia um para criticar. E hoje, quem quer viver a palavra de Deus, viver obedecendo a palavra, também é perseguido. De muitas formas. Diz que está mentindo, diz que só quer ser o santinho, só quer ser a santinha, se esquece de quem já foi. Todo tipo de crítica infeliz, o demônio manda a gente para vir criticar a pessoa. Onde Deus, onde Jesus, que tem poder de salvar, de libertar e tem o céu para todos aqueles que queiram, ele diz assim: pode ter o pecado que tiver. A partir do momento que a pessoa reconhece que pecou, a pessoa se arrepende, nova criatura é. E os seus pecados se tornarão brancos como a lã. Brancos como a lã. Jesus diz na palavra: brancos como a lã, brancos como a neve. Agora, quem vive na pior situação, fazendo coisa errada, pecando, que não tem salvação nem para si, fica perturbando, criticando, esqueceu de quem já foi. Quem tem poder para perdoar está no céu. Dizendo: meu filho, minha filha, a partir do momento que você conhecer a minha palavra, aprender, saber que pecou, cair em si, porque se Olavo, as pessoas pecam e nem se dão conta que estão pecando, porque tem muitos tipos de pecados, miserável, maldito, seu Olavo, que o povo diz que é bom, que é gostoso, que é viver, é curtir a vida, e não é se destruindo. E um dia vai prestar conta. Para quem? Para o Pai. Para o Pai que está no céu. Aquele juiz que não recebe propina. Aquele juiz que julga verdadeiramente. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Então vem as perseguições, as tribulações ou as perseguições por causa da palavra. E logo se escandalizam. Quantas pessoas vêm para a presença de Deus, conhecem a palavra, quando você menos espera, os escândalos. Está lá nas bebedeiras, voltou para o lixo, voltou para a prostituição, voltou para as vidas malditas, mundanas, as práticas mundanas.
E com isso, escandaliza. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E os outros são os que recebem a semente entre espinho, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. Tem pessoas que vêm, quais são essas pessoas? Aquelas que diz que se convertem e até não sai, não volta para lá, mas o que é que faz? Em vez de colocar a palavra em primeiro lugar, para que viva a palavra e seja percebido por todos que a pessoa vive a palavra, não. Deixa a palavra ali e o que bota na frente é o quê? Os enganos desse mundo, as riquezas, tá aqui, ó. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições, bota na frente as ambições, é as riquezas, os enganos e outras coisas entrando, sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Ela até está ali, mas ela está sufocada. A pessoa não desenvolve. Quantas pessoas passam 20, 30 anos na igreja, está na igreja, mas se disser assim, vem aqui ler o versículo, não sabe, não está disposto. Pode até saber, mas não está disposto, não está preparado para chegar ali e ler o versículo. Vem aqui louvar o louvor. Às vezes até sabe, mas não tem a disponibilidade de vir à frente e louvar aquele louvor. Por quê? Porque o louvor está ali, mas está sufocado. Por quê? Porque quem está na frente é os enganos do mundo, das riquezas. Então a palavra está ali, mas ela está o quê? Infrutífera. Ela não dá fruto. Sufocada. Sufocada. O que é os espinhos? Aqui é os dos espinhos. O que é os espinhos? Os enganos das riquezas, as ambições e outras coisas. Tantas outras coisas. Termina entrando na pessoa e sufoca a palavra. E ela fica ali, não vai para terra nenhuma. Infrutífera. Diferente de quem se converte, de quem vai para a igreja e faz tudo. Agora não deixa que as outras coisas tomem a frente da palavra. A palavra na frente, a palavra na frente. Porque Deus diz na palavra dele, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo? Busque a palavra e viva a palavra, que destaque as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Porque só lá quando o filho é obediente, ele não precisa estar pedindo ao pai. Porque todo pai, e o do céu não se fala. Aqui na terra tem pai de todo jeito. Mas mesmo assim, os pais estão sempre de olho nos filhos. Então Deus é aquele pai que ele nos segue passo a passo. E a palavra está aqui nos ensinando a viver passo a passo. E o que Deus promete na palavra, o que ele ensina, o que ele diz que faz na palavra, ele faz. E quando não acontece na vida do ser humano, é porque o ser humano não obedece à palavra. Porque Jesus diz que tudo que ele pedia ao Pai, ele fazia. E que o Pai sempre estava com ele. Por quê? Porque ele sempre era obediente. Está aqui na palavra. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, palavra, quantas pessoas por aí
conhece a palavra, mas a palavra não dá fruto. Porque ele conhece, mas bota para ali. Ela está sempre atrás. Quem está na frente? As ambições, os enganos pelas riquezas. E quando coloca tudo isso à frente, a palavra fica sufocada e não dá fruto. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E os que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Ninguém nunca acontece de estar todo mundo dando fruto igual. A palavra de Deus é linda. A palavra de Deus não tem falha. Olha o que está dizendo aqui. Recebe a palavra em terra boa e dá fruto. Não é fácil, seu Olavo, dar fruto. Por quê? Às vezes não é nem porque a pessoa não quer tanto, mas tem um adversário que chama Satanás, que é esse aqui, ó. Tá vendo aqui no primeiro? A pessoa ouve a palavra, mas logo vem Satanás e ó. Ele luta contra todas as pessoas, para que as pessoas não vivam a palavra. Eu tiro aqui. No dia que é o dia desse momento maravilhoso, os impedimentos não é fácil. A perturbação não é fácil. Toda hora aparece uma coisinha. Então, se a pessoa não for uma terra boa, que dê fruto, se entristece, se perde, esquece, se angustia e termina o quê? Não acontecendo. Então a terra tem que ser boa, para que a palavra dê fruto. O que é terra boa? A pessoa que vence tudo. Vence o aborrecimento, vence a perturbação, vence as críticas, vence o pouco número de pessoas. Porque quem vai ministrar a palavra, quer ver essa palavra? Bastante gente, bastante irmãos. Para quê? Para ouvir a palavra, para aprender. Então a terra tem que ser muito boa para vencer todo impedimento. Quantas pessoas podem ter por aí que digam assim: eu não vou pregar, eu não vou ministrar a palavra para 3 pessoas. Mas como a palavra é completa, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, a palavra está dizendo: dá fruto 1 a 30. Às vezes a irmã Judete tem um rendimento de 30% na palavra. Eu tenho um rendimento de 60%, ou ela de 60% ou de 30%. Outro que bota mais a palavra à frente, tem um rendimento de 100 por 1. Glória a Deus. Aqui é uma matemática. Aqui é uma conta. O povo não planta feijão? Eu lembro que lá na roça diziam assim, os homens conversando: seu feijão é bom? Vai dar bom? Como é que será que vai sair? Aí um dizia assim: eu acho que vai ser a 30 por 1. 30 por 1 era o quê? Plantava um prato e batia 30. 30 por 1. Outro dizia: eu acho que o meu vai sair a 60. E outros, quando o ano era bom de chuva e a terra era bem tratada, adubada não, que lá não tinha adubo, assim, arada, gradeada, uma terra boa,
Lá tinha um mesmo que dizia assim, olha, meu feijão tá muito lindo. Cada pé de feijão parece um embuzeiro. Quando eu viro assim, só tem baixo. Eu acho que vai sair a 90. 90 é o quê? Plantar um prato e bater 90. Aleluia. E a palavra está dizendo aqui que se nós se posicionar e viver a palavra, nós temos condições de render, de dar fruto a 100 por 1. 100 por 1. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, é fácil? Não é. Tem que se posicionar. Tem que botar a palavra em primeiro lugar. Tem que viver a palavra. Abandonar as imundícias mundanas. Porque ou é ou não é. Aquele que vai para a casa do Senhor com um pé dentro e outro fora, esse nem o diabo, nem o Satanás respeita. Ele não respeita. Ele até dá atenção, mas ele não quer compromisso. É falso. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É linda essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Muito linda essa palavra. Que Deus venha nos abençoar. Que Deus nos dê sabedoria e força para que nós dê fruto. Nós dê muito fruto. A 30 por 1. A 60 por 1. E até 100 por 1. Que os escândalos, os enganos das riquezas, que os compromissos mundanos nunca venha a deixar fazer que nós esqueça o compromisso com a palavra de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 13. Ela diz assim, seu Olavo: o que despreza a palavra vai perecer. Diferente do que teme os mandamentos, que será sempre um galardoador. Ou seja, será sempre um vencedor. Não importa as tribulações, não importa os desertos, as dificuldades, as tristezas, as angústias. Mas se nós não desprezar a palavra, tiver a palavra em nossas vidas como base, nós nunca vamos perecer. Tem as dificuldades, mas não perece. Glória. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas se desprezar a palavra, vai perecer, vai apanhar, vai chorar, vai se ver nos escândalos, vai se ver nos desertos sem saída. Por quê? Porque não sabe de nada. Porque só aqui ensina de verdade. Só aqui ensina nós viver na presença de Deus. E sempre de olho nas coisas que nos prejudicam. Não, isso aqui eu não quero na minha vida. Isso aí tem aparência de bom, mas não é. A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim deles é caminho de morte. Quantas pessoas entram nessas vidas de adquirir bens, adquirir riqueza, muito dinheiro com facilidade? E quais são os fins dessas pessoas? Cadeia, são presos nos resorts da vida, nas casas de praia, nas mansões nas praias, nos outros países. Por quê? É riqueza, mas é riqueza de coisa errada. E é um caminho que parece maravilhoso, né? Mas na verdade não é. Aí a palavra diz que há caminhos, há coisas que os homens acham que é caminho de vida, mas o fim é de morte. O fim é de morte. Aleluia. E por que acontece isso? Porque despreza a palavra. Porque não conhece a palavra.
Todo mundo quer pegar em tudo. Quer pegar em muito dinheiro. Quer pegar em carro caríssimo. Quer ter fazendas caríssimas. Quer ter boiada disso, boiada daquilo. Coleção disso, coleção daquilo. Mas quem quer pegar em Bíblia? Quem quer ler Bíblia? Quase ninguém. Quase ninguém. Tem gente que tem até vergonha de passar na rua com a Bíblia na mão. Sabia? Tem. Esconde debaixo da camisa, dentro da bolsa, dentro de não sei de quê. Porque eu já vi gente falar que tem vergonha. É triste a gente ouvir isso, mas é verdade. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que nós procure cada dia, cada vez mais, buscar a palavra, viver a palavra e não desprezar a palavra. Porque a palavra de Deus é uma arma santa. Arma santa que nós temos que ter na mão contra o mal. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, essa era a palavra que eu tinha aqui separada. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Mas a Bíblia fechada não fala. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando. E precisa de alguém para ministrar. Aleluia. Então, guarde a palavra no coração de vocês. Hoje estamos aqui, sábado, com fé em Deus. Estaremos aqui de novo. Não importa quanto esteja. Os que tiver aqui é os que tinham que ouvir a palavra. E vai ouvir. Se alimentar o espírito. Porque a palavra de Deus, ela alimenta o nosso espírito. Ela nos cura da cegueira espiritual. Porque nós temos a visão física e a espiritual. Então nós temos que ouvir a palavra. Aleluia. Fique de pé e vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe grandemente, mais e mais. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, glória, Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para Te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial aqui na Tua presença, Senhor, aprendendo cada vez mais a palavra, porque todo tanto que nós aprender da palavra ainda é pouco, nós temos que buscar todos os dias incansavelmente, porque só ela nos livra de todo mal, desse mundo maravilhoso, mas que também tem muita maldição. E nós temos que estar preparados para nos livrar, nos defender de todo mal. Espírito Santo de Deus, nesse momento queremos orar, Senhor, por aquelas pessoas, Pai, que não conseguem chegar, não conseguem lembrar do momento que vai ser ministrada, não conseguem chegar ao lugar que vai ser ministrada a palavra, Senhor. Que toda a cadeia do inferno que prende as pessoas seja quebrada. Que todo o cadeado do inferno que tranca as pessoas seja quebrado em nome de Jesus. Que toda enfermidade que vem mandada de espíritos malignos para atrapalhar as pessoas de chegar para ouvir a palavra sejam queimadas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Queremos orar também nesse momento pelas pessoas que estão aqui presentes. Senhor, abençoa todos que estão aqui nesse momento, que vieram para ouvir a Tua palavra. O Senhor sabe a necessidade de cada um, meu Pai. Visita eles nessa noite, visita os irmãos, visita a irmã, visita a mim, Senhor, nesta noite, nos dando refrigério, nos curando, nos libertando de tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro também por esse lugar simples, Senhor, mas eu não fico triste, Pai, porque o Senhor também pregava, o Senhor também passava, o Senhor nasceu em lugar simples, Senhor, e nem por isso o Senhor deixou de ser o grande, o poderoso, o verdadeiro, o Filho do Altíssimo.
Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Toma conta desse lugar, Senhor. Abençoa esse trabalho. Abençoa esse trabalho, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, irmãos. Obrigado, Senhor Olavo, por ter vindo ouvir a palavra, que é muito boa para o Senhor. Quiser estar aqui a semana que vem, seja bem-vindo. Tiver alguém que o Senhor gostar, que sentir vontade de convidar, pode convidar e trazer, porque cada vez que a gente vem ouvir a palavra, a gente se alimenta, a gente conhece a verdade, e isso é muito bom em nossas vidas, irmã. Obrigado que está aqui lado a lado comigo, abençoando, ajudando, iluminando. E nós da casa que abrimos a porta da nossa casa para a palavra de Deus ser ministrada. Isso é uma grande riqueza. Quando a gente abre a porta para a palavra de Deus entrar. Ele diz na palavra dele assim, Senhor Olavo: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor.